Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. é o Senhor. Santo é o Senhor nosso Deus. Poderoso. Santo é o Senhor nosso Deus. Digno tu és. Ô Senhor, aviva a tua obra, Pai. Digno tu és. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a Tu tua és igreja. santo. Aviva-nos, Senhor. Santo. Aviva-nos, Senhor. É o Senhor. Ó Espírito Deus Santo. poderoso. Digno tu és. Digno tu és. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Espírito Santo de Deus, nesta manhã, Worthy is the o Lamb. Senhor nos trouxe a este lugar, Pai. Worthy is the Lamb. Fala aos nossos corações. You are holy. Holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? You are. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Oh, aleluia. Holy are you, Lord God Almighty. Deus poderoso. Worthy is the Lamb. Deus poderoso. Worthy Deus is the poderoso. Lamb. Eu queria chamar a Renata aqui, o pastor aqui na frente. Yeah. Sim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Espírito Santo me incomoda a estarmos orando. É tempo de oração. É tempo de súplicas. É tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor em oração. Todas as coisas só acontecem por meio da oração. Sabemos que é tempo de um despertamento, é tempo de um avivamento, mas esse avivamento, esse despertamento só vem pela oração da igreja. Precisamos de um despertamento nas nações. Não adianta mais nós murmurarmos ou reclamarmos do governo desta terra. Não adianta falar porque é o presidente, porque é o governo, porque... Todo poder foi dado à igreja. Eis aí, todo poder foi dado para pisar serpentes e escorpiões. E tudo que ligar na terra é ligado no céu, igreja. Não podemos mais nos calar e ver o povo sofrendo, morrendo. E vir para a igreja simplesmente buscando a nossa bênção, a nossa prosperidade, enquanto o povo de Deus está morrendo, está sendo perseguido. A igreja é para mover os céus, é para mover os céus sobre nós. João diz: nada podeis receber se dos céus não for dado. Se nós precisamos de algo, que algo seja dado, algo seja feito, precisamos tocar os céus com as nossas orações. Quem de nós não temos um amigo, um parente? Quem de nós não temos alguém que está passando algo, que precisa do socorro do Senhor? E às vezes nos calamos. E às vezes simplesmente nos conformamos e dizemos: ah, não é o primeiro, não é o último. Lá também aconteceu, lá também tem. Não.
Você é sacerdote. O sacerdote é aquele que entrava na presença do Senhor para interceder pelo povo. Nós somos sacerdotes. A nossa responsabilidade de interceder pelas nações, de interceder pelo povo, cabe a nós. Vitória. Vamos orar. Vamos orar nesta manhã. O irmão pode estar orando em espanhol. Richard, come here for pray in English. Você vai orar pelos jovens, pelas missões. Need to pray for young people. Need Jesus. No more drug. Jesus. Need to pray for mission. A lot of young go to mission. You pray, put your faith in this morning. Ok? Põe a sua fé nesta manhã. Apenas 12 apóstolos. 12 apóstolos. 12 discípulos apenas. Levou o evangelho. E a igreja cresceu. Deus chama você nesta manhã. Deus chama a mim nesta manhã. Como discípulo do Senhor. Para que o evangelho se rompa nesses dias. Amém. Oh, aleluia. Yes, Lord. Amém. Amém, amém. Primeramente te pedimos perdón, Señor, por todas las ofensas, Padre, por todos aquellos, Señor, que nos apartaron. Sim, Deus. Pedimos que tengas Pai, em nome de misericordia, Jesus. Señor, de nosotros. Ten misericordia de este pueblo, de esta ciudad, Señor. Sim, Pai. Pedimos y te suplicamos, Señor, que tú levantes, Señor. Levanta, Señor, de esta casa, levanta siervos, levanta hombres y mujeres. Levanta, Pai, levanta, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A pelear la batalla, Señor. Oh, Pai. En nombre de Jesús, Padre, tu palabra dice, Señor, que donde sobreabunda el pecado, tu gracia, Señor, Sim, sobreabunda. Deus. Te pedimos misericordia, Señor, por Clinton, Señor. Ten piedad, Oh, Pai, livra-nos, Senhor, nesta cidade, Pai. ten piedad, Padre mío, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, que tu Espíritu Santo Sim, Deus. descienda, Señor, sobre este pueblo, Señor. Declaramos avivamiento, Señor. Se sienten los aires, Señor. En el nombre de Jesús, ese fluir, Señor. Que Oh, viene, aleluia. Señor, a Clinton, Señor. Declaramos avivamiento. Declaramos cielos Amém. abiertos, Yes. a favor de esta casa, a favor de este lugar, Señor. Oh, Deus, em nome de Jesus. Señor, declaramos que toda oposición se desvanece en el nombre Em nome de Jesus, Señor. Pai. Ahora mismo, Señor, nos declaramos más que vencedores, Señor, en tu nombre, Padre. Oh, Pai, não há outro, não há outro, Pai. Sentada, Señor, aquí al frente, te suplicamos, Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai. en el nombre de Jesús, haz tu obra, Señor. Cumple ese propósito, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Oh, mi Dios, Oh, alá. cosas que tu nombre, Señor. Em nome de Jesus, ser glorificado nesta manhã, Pai. Tem misericórdia, te pedimos, Pai.
É tempo de cura, Pai, para as nações. É tempo de cura da tua igreja, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Pai. Amém, Pai. Oh, aleluia. Amém, Deus. Oh, aleluia. Senhor Jesus, Pai amado, Deus Santo, Pai, nessa manhã no mesmo Espírito, Senhor, queremos orar, Pai, para que haja um avivamento dentro da Tua igreja, um avivamento dentro do Seu povo, Senhor. A igreja está recuada, baixada a cabeça, Senhor, não estamos andando como vencedores que somos em Cristo, Pai. Pai, mas que possamos, Senhor, colocar no coração de cada um de nós que somos um povo vencedor, Pai, que tudo aquilo, Senhor, que foi conquistado na cruz é direito nosso, Pai, que possamos, Senhor, levantar com autoridade, Pai, não mais abaixar a cabeça, não aceitar a imposição do inferno, Senhor, do mundo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso país, Senhor. Mas nós somos um povo eleito, um povo escolhido. Nós fomos comprados com um sangue precioso, ó Deus querido, Pai. E nós fazemos menção deste sangue, deste nome, Pai, porque no Teu nome, Senhor, nós podemos todas as coisas, Pai. Oh, aleluias, Pai. Oh, Pai, e nós cremos, Pai, tudo que for ligado, Senhor Deus, Jesus, Pai. aqui neste lugar, Senhor, como igreja Senhor, aqui na terra, será ligado no céu, Pai. E nesta manhã, Senhor Jesus, nós ligamos, nós confirmamos, Senhor, em nós, nome de Senhor Jesus, Jesus, nós Pai, queremos, Senhor, aleluia. declarar a vitória do Oh, povo de Pai, mas Deus, sabemos que o Pai. Senhor Oh, também aleluia, toca, nós não Senhor. seremos, Senhor, mais oprimidos, oh Senhor, Oh, Senhor, porque em em nome nós de está o Jesus, Santo, Pai. Santo, Santo, aquele que é digno, Senhor, de Oh, toda a Espírito glória, que Santo, se o Senhor assenta tem no chamado alto a e sua sublime igreja, trono, mas socorro, que vem, Pai. Senhor, sobre Oh, mim, habita em mim, aleluia. Senhor, e é neste nome, Senhor, que nós vamos marchar, e é neste nome que nós declaramos a vitória da igreja, Deus, Pai. aleluia. Pai, nós não aceitamos mais enfermidade no nosso meio, aleluia, aceitamos, Senhor. Oh, Jesus, Oh, porque Deus. foi me dada, Senhor, na cruz, vida em abundância, Senhor, e nós tomamos posse, Senhor. Jesus, eu não aceito, Pai, família destruída, Senhor Jesus. Eu não aceito aceitamos, jovens se perdendo para drogas, oh Pai. Não Eu não aceitamos, aceito, Senhor. Senhor, eu não Nós aceito, eu não reagimos nesta aceito, manhã, Senhor. Pai. E eu declaro que no Oh, Teu nós nome há declaramos. poder, Senhor. Sim, Deus, Oh, agora em nome de Jesus, Pai, intervém nesta hora em cada casa, Senhor. Nós declaramos, Oh, Senhor, que aleluia. somente o Senhor é Deus, Vai, Pai. vai, Senhor, E nós nós queremos declaramos viver o cadeias dia, nós quebradas veremos nesta o manhã, dia, Senhor, Senhor. que todo nome vai declarar que o Senhor é Deus, que todo Declaramos joelho cadeias. vai se dobrar, Senhor. Sim, nós Oh, Espírito do Sobre a Senhor, cidade Deus. de Clinton, Senhor, eu declaro, Pai, que haja um avivamento, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Senhor, sobre este país, sobre este estado, Senhor, sobre o Brasil, Senhor. Eu declaro, Pai, aonde há uma nação, aonde há um povo que declara que o Senhor é Deus, Senhor, eu declaro um tempo de avivamento, Senhor. Aleluia, Senhor, Viva, porque é Senhor, chegada a viva, hora. Senhor, Oh, viva a tua obra, Assudecandarabassunecai, Oh, Senhor. manifesta Santo, a tua Santo, luz, Santo é o Teu manifesta nome, teu poder, Pai. Pai. Senhor Jesus, e que nós possamos Espírito do continuar Senhor, firmes, Espírito do marchando, Senhor. declarando, Senhor, que somente o Senhor é Deus. Aleluia. Espírito do Senhor. Deus eterno, Deus maravilhoso, Príncipe da paz, Conselheiro Emanuel, aquele que sempre está. E nesta hora, Senhor, em conformidade com Teus servos, Senhor, nós profetizamos, Senhor, a Tua palavra. Palavra essa, Senhor, que não volta vazia, Senhor. Pai, em especial oramos, Senhor, e profetizamos, Senhor, sobre cada família, Senhor. Ó Pai, por cada filho, Senhor, por cada esposa que aqui não estão, Senhor. Nós declaramos, Senhor, o Teu toque agora, em nome de Jesus, Senhor. Oramos, Senhor, Pai, e profetizamos, Senhor, Pai, todas as cadeias derribadas agora, em nome de Jesus, Senhor.
Ó Deus, Não Deus de podem promessa, prevalecer, Senhor. Pai, segundo a tua palavra, aqui nós Tu estamos, és Senhor, em Deus que concordância, faz Senhor, milagres, tu és Pai, Deus como um que faz corpo bem maravilhas. ajustado, Senhor, Tu és para Deus que ouve o profetizar a teu tua povo, verdade Senhor, nesta em hora, nome de Jesus, neste local, Pai, em nome de Jesus, Em nome de Senhor. Jesus. Ó Pai, oramos e profetizamos, Senhor, Oh, neste Jesus, dia, Senhor. Jesus, Pai, eu Jesus. creio, Senhor, que ainda hoje nós veremos, Senhor, Oh, em Pai. nome de Jesus, o teu agir, Senhor. Pai do Espírito Pai, Santo, eu creio em Senhor. nome de Jesus, nesta hora, Senhor, o teu Oh, agir e o teu aleluia. realizar para a glória de Deus, Senhor. Para a glória Oh, de Deus, Senhor. aleluia. Oh, Deus poderoso é o teu nome, Pai. Move tua glória, Deus. Father God, this morning we come before you. Father, we praise you. Father, we thank you for each new day that you bring to us, Father. Oh, Father, aleluia. we thank you for each fresh new opportunity A palavra to diz que todo povo, experience línguas your e love and your nações, joy. Senhor. Father, not everyone gets a new day, but Father, we are here Oh, today to worship you hallelujah. and to praise you, Father, and we thank you that you've given us this day. You've given us this opportunity to join our hearts together. You've given us this opportunity to share in your word, to hear your truth. And Father, as we hear your truth and we share your word together, Father, instill within us your strength. Father, give to us the boldness to Oh, Deus. do the job that you've called each of us to do, Father, to go out and to share your gospel. Father, so many live in darkness day by day by day. Some have never heard your word. Some have never experienced your love. Many have rejected you, Father. Pai. Father, we ask you to open minds and open hearts that seeds may be planted, that your truth may be heard and understood, Father. Father, we ask that as we do our job, people would receive your truth. Yes, People would receive your love. precisamos da verdade para a tua People will receive salvation through Christ Jesus. Father, the world is a dark and hurting place. Father, we pray for our youth. It says in your word that if we train our youth up, if we train a child up in your ways, they will not depart from it. Father, equip us as parents, as church leaders, as a community to raise our children in your wisdom and your truth. So as they face the challenges and the dangers of the life that we live here, they would be prepared. They would be prepared, Father, to deal with those things. That they would stand strong in the faith and not depart. Deus. Father, so many things in this world are inviting and enticing to our young people. Father, we need to protect them from those things. We need to open their eyes. We need to open their hearts and fill them with your truth. That they would be aware, that they would not be deceived by the enemy. Father, our children are our greatest gift that you give us. Make us responsible for them. And Father, you told us that we would go out into the world and to preach the gospel. Father, give each and every one of us the boldness to do so, that your light may be seen like the light atop of the hill. We pray this in Jesus' precious name. Amen. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Diga para o irmão do seu lado, se você pode sair do seu lugar, diga para alguém: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós profetizamos vitória nesta manhã, amém? Mais que vencedores nesta manhã e profetizamos vitória do Senhor para a glória de Deus. Amém? Você vai lá fora com as crianças? Chamar as crianças aqui, que elas vão hoje ter um dia especial, fazer um piquenique. Os ninhos vão ter um dia especial de piquenique. Vão ter piquenique lá fora hoje, né? Que bom. Em nome de Jesus. Pode. Compartilhar com a igreja. A Vitória está indo sexta-feira para uma viagem missionária
é parte do... no Brasil chama Jocum e aqui chama YWAM, Jovens com uma Missão, ou Youth with a Mission. E ela vai sexta-feira, eles ficam uma semana em Boston, em treinamento, e depois eles vão para Nova York. E lá em Nova York eles vão ser recebidos por uma igreja brasileira que ofereceu para estar recebendo eles, onde eles vão ficar nessa igreja brasileira. E ela e a Maria Luísa, a minha sobrinha, falam português, e tem 2 líderes que são brasileiros da Jocum do Brasil. Então eles estão contando muito com elas para ajudarem na tradução, para estar evangelizando. Eles vão fazer evangelismo de rua, danças e teatro. E gostaria de pedir à igreja que está sempre intercedendo, né, por eles. Amém. Que vão estar ali, que Deus possa estar usando esses jovens. E ela vai na sexta e fica 2 semanas, e tenho certeza que quando ela voltar, ela tem coisas lindas para contar. Ela teve o ano passado e voltou super impactada com o que aconteceu lá, e que esse ano possa ser do mesmo jeito. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Senhor, declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de cada jovem, Pai, a sua mão de poder, protegendo, livrando, guardando, abençoando o Senhor por onde eles passarem, porque sabemos, ó Deus, que são menina dos teus olhos, Pai. É o Senhor que os guardas e o abençoa para a glória do teu nome. E te damos graças, Senhor, pela vida da Vitória e o chamado que o Senhor tem colocado no seu coração, ó Pai, de fazer a sua obra e a sua vontade, em nome de Jesus. Fortalece ela, Pai, a cada dia, para que ela venha buscar cada vez mais o entendimento, a revelação, o conhecimento do Senhor, ó Pai, para levar aos povos e às nações, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Gostaria já de compartilhar com você no livro de Lucas 12. Versículo 15. 12, 15. E assim diz a palavra do Senhor. Então lhes recomendou, dizendo: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Senhor, obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Louvamos, oramos. Agora, Senhor, queremos buscar, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, como pão vivo que desce nesta manhã do céu, como as águas que correm do Teu trono, Pai. Nos enchendo, Pai, nos alimentando, Senhor, nos revelando a Tua vontade, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra nos conduz à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, nesta manhã eu declaro os olhos abertos, para que possamos ver o Senhor, no que o Senhor tem preparado para nós, os nossos ouvidos espirituais atentos para escutar a Tua voz como um sonido claro, ó Pai, para as nossas vidas. Levamos a nossa mente cativa nesta hora, Pai. A Tua obediência, Pai, da Tua palavra, Pai. Pai, e eu te peço, Espírito Santo, usa a minha vida, de mim mesma não posso, não tenho condições, mas eu creio em Ti, eu confio em Ti, que é Tu, ó Pai, que estás neste lugar,
Tu é que tens o anjo na mão, eu estou nas tuas mãos. É tu que caminha e passeia no nosso meio, no meio da tua igreja. Então, ó Pai, agora caminhe no meio, Senhor, da tua igreja, do teu povo, por onde chegar, ó Pai, esta mensagem, para que o Senhor venha avivar a tua obra e manifestar os teus planos eternos, Pai, para esses dias a qual o Senhor tem profetizado, sim, Pai, que é tempo, Deus, de reconhecermos, ó Pai, ao Senhor como o único Salvador, como o único caminho, Senhor, e que possamos também reconhecer o nosso chamado de sacerdote, de santos do Senhor, de uma igreja adornada, de uma noiva apaixonada pelo Senhor nesses dias, Pai. Em nome de Jesus eu creio e profetizo, ó Deus, que não sairemos daqui da mesma forma, que não seremos mais o mesmo, porque aonde o Senhor está, algo acontece, a transformação vem, ó Pai, a cura, Senhor, chega, Pai, a libertação acontece, no nome de Jesus. Eu profetizo sinais, prodígios e maravilhas, porque o Senhor está presente no nosso meio, em nome de Jesus. Para a glória de Deus, e o povo de Deus pode dizer... Amém, amém. A palavra do Senhor diz bem claro que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. E ele dá um alerta, porque ele começa o versículo dizendo: tende cuidado. Então precisamos ter um cuidado. Porque se você não cuidar, você acaba se desviando do propósito de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, e caminhamos conforme o mundo ensina, conforme o mundo sugere que devemos viver. O mundo tem mostrado um caminho que não é o caminho a qual é o do Senhor. Um caminho de uma vida em busca de prosperidade, de bens, fama, sucesso. E quando na realidade tudo isso é o oposto da palavra de Deus. O Senhor diz que Ele chama os simples, os humildes, para envergonhar aqueles que têm, os sábios. O Senhor diz que devemos ser humildes, porque aqueles que são humildes serão honrados, serão reconhecidos. Podemos ver, amados, que nós trabalhamos para viver, mas não vivemos então para o trabalho. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Vivemos não para o trabalho, vivemos para Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que se vivemos segundo essa carne, vivemos agora pela fé no Filho de Deus. E logo já não sou eu quem vivo, mas é Cristo em mim. Paulo também diz no livro de Romanos que mortos para o pecado, vivamos para Deus. Nós precisamos reconhecer agora o propósito da nossa vida, que é viver para Deus. Eu não vivo para o trabalho. Eu vivo para Deus. Eu não vivo para mim mesmo. Eu vivo para Deus. Mas claro que temos que trabalhar, claro que temos a nossa vida, mas nós precisamos acreditar e entender que nessa vida que até mesmo nós trabalhamos e caminhamos no nosso natural, no nosso dia a dia, é Ele que supre as necessidades, é Ele que abre a porta, é Ele que abençoa aquilo que fazemos, porque diz que aonde colocarmos as nossas mãos, na bênção do Senhor, irá prosperar. Então, é Ele que faz prosperar.
É Ele que dá saúde para que possamos trabalhar. É Ele que coloca a graça, o favor dEle em nossas vidas. Então, precisamos ter a base, que é Deus. Por isso estávamos aqui orando, porque sabemos que João diz que nada e é nada podemos receber se dos céus não for dado. Então, dependemos dos céus. Não dependemos simplesmente da nossa força, do nosso trabalho, isso faz parte. Mas nós precisamos reconhecer e entender que a nossa dependência está no Senhor. E se nós olharmos no livro de Deuteronômio, Deuteronômio 8, versículo 2 e diante, ele nos diz: se nós não entendermos a soberania de Deus, se nós não reconhecermos Deus na nossa vida, na nossa família, na nação e na terra, nós vamos também deixar de olhar para Deus com temor e tremor, deixar de olhar para Deus com reverência, com dependência de Deus. E assim foi desde o princípio, e assim será até a eternidade. A palavra do Senhor nos diz, Deuteronômio 8, 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Diga amém. A palavra é bem clara que o Senhor nos faz passar a prova, e nós temos vivido o tempo de sermos provados. Porque o mundo e a teoria do mundo tem tentado nos sucumbir, nos puxar para ele, nos levar para a direção do mundo, a qual nos faz pensar que por nós termos, nós somos alguma coisa. E isso é o oposto do Evangelho. O Senhor, quando deu a palavra para os seus discípulos irem pregar o Evangelho, ele diz: olha, não leve nem prata, nem leve ouro, leve uma veste só. E o que eu recebi de graça, dá de graça. Mas ele diz ainda: aqueles que serão humilhados serão exaltados. Humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor. E nós temos visto o mundo nos sucumbir e nos querer mostrar de forma diferente que se você tem uma vida suprida as suas necessidades, não é suficiente. E com isso nós vamos caindo no pecado da avareza, no pecado de ter só para nós e não repartir e não dividir. Depois nós vamos caminhar lá em Atos e vamos ver como o Senhor instituiu a igreja. E nós vamos ver que assim como o Senhor falou com o povo de Israel, nós também como igreja caminhamos nas mesmas pisadas da fé, caminhamos também no mesmo evangelho, que é seguir ao Senhor e colocar a nossa vida diante dEle, reconhecendo que dependemos dEle.
Por isso o Senhor diz claramente para te humilhar e para te provar e saber como está o teu coração. E hoje podemos ver que quando nós somos provados pelo Pai, quando nós somos provados pelo nosso Senhor para que possamos caminhar como servos, nós tiramos o foco de Deus, do Pai, do Senhor, das nossas vidas e dizemos, é o inimigo. Toda prova que vem, porque se você é filho, quem te prova é o Senhor, quem te prova é o Pai. Temos dito sempre aqui, a nossa vida está na mão de um Deus poderoso, de um Pai de amor. E Ele não entrega os seus filhos à mercê do inimigo. Ao contrário, João diz que eu sou o bom pastor. E que das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Eu mesmo a dou. É o Senhor mesmo que permite. É o Senhor mesmo que muitas vezes libera a prova para conhecermos o nosso coração. Mas se quando nós somos provados, não reconhecemos que é o Pai, que é o Senhor, e queremos então justificar e colocar o inimigo, como então reconhecermos e buscarmos de Deus como está o nosso coração? E temos visto hoje a igreja caminhar dessa forma, quando é provada, ainda culpa Deus. Deus não me ouve, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Deus não me ama, porque se me amasse, em vez de ao contrário dizer, Ele disciplina, Ele corrige, Ele açoita ao filho que ama. Eu sou amado de Deus. Hebreus 12 nos fala dessa forma. Para que possamos ter a semelhança do Pai. Se nós somos provados, é para que conheçamos o nosso coração. Se o nosso coração está igual ao coração de Deus. Porque Deus nos quer segundo o seu coração. Deus nos quer um coração igual ao dele. E não de palavras, que muitas vezes nós falamos, Senhor, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. Eu quero ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Não de palavras. Eu realmente quero ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Então eu tenho que entender que muitas vezes a prova virá para que isso se torne uma realidade na minha vida. Porque assim diz a palavra em Deuteronômio. Ele diz, olha, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos, a minha palavra. Será que nós realmente, quando estamos passando a prova, um momento difícil, você continua dando glória a Deus? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Tem um louvor que fala assim. Ou quando nós passamos a prova, nós murmuramos, duvidamos. Nós precisamos entender que quando nós estamos sendo provados, que Deus permite, até mesmo a humilhação, porque Ele diz, olha, para te humilhar. Mas nós, não, eu sou abençoado, eu não vou passar por isso não, eu não mereço, é um tal de eu não mereço, né? Que dirá Jesus, ele merecia passar o que passou? Ele merecia ser crucificado, cuspido, traído, humilhado? Ele não chegou e falou assim, Senhor, eu não mereço isso não, Pai. Eu sou teu filho, eu não mereço passar por isso. Ou ele disse o seguinte, olha, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. É fácil nós nos colocarmos como vítima, mas nós não somos vítimas. Jesus não foi vítima. Jesus não foi
vítima do inimigo, ao contrário. A palavra diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então diga, vai cooperar. Vai cooperar, diga, vai cooperar. Diga, é para o meu bem. E quando nós entendemos isso, nós podemos ver que até as coisas mais impossíveis, Deus torna possível. Até aquilo que era mal, Ele transforma até em bênção, em bem para nós. Porque Ele diz que tudo vai cooperar para o bem. Então até aquilo que parecia mal, amado, se tem propósito de Deus, porque diz que tem propósito de Deus, vai cooperar para o bem, vai se transformar em bem. José foi vendido pelos irmãos, traído pela família, foi humilhado, mas olha, José foi humilhado ou não foi? Foi humilhado. Mas eu creio que naquela época José já conhecia esse versículo e dizia, vai cooperar para o meu bem. Porque ele foi fiel na provação. Ele foi fiel na prova. Ele não cedeu à mulher de Potifar. Ele poderia ter cedido. Minha família me traiu, meus irmãos que me jogaram aqui, eu sou vítima da situação, eu não tenho culpa, eu não merecia. Mas não, ele permaneceu fiel. O seu coração estava em guardar a palavra, em guardar o mandamento, a ser santo. Ele não murmurou. Ele esperou Deus cumprir a promessa. Ele esperou Deus cumprir o propósito. Porque mesmo quando ele botou o anel no dedo, que recebeu o anel para governar ali o Egito, ele não voltou para a sua terra. Poderia ter voltado. Ele estava governando, ele tinha liberdade, ele já tinha autoridade. Mas ele não esqueceu do sonho que Deus tinha dado. Ele não esqueceu da visão que Deus tinha mostrado para ele. O Espírito Santo manda te dizer nesta manhã, nunca perca a visão. Nunca perca a visão. Independente do que você possa estar passando, ser fiel e não tire os olhos da visão. Deus tinha dado um sonho para ele, uma visão que aqueles feixes de trigo iam se curvar diante dele. Ele sabia que algo iria acontecer com a sua família diante dele, assim quando os irmãos deles vieram e se curvou diante dele. E o interessante é que o livro de Gênesis termina com José quando ele diz, olha, que os irmãos deles ali temendo de José fazer algum mal para ele, porque agora está José com a faca e o queijo na mão, vou me vingar. Porque tem pessoas que assim, espera, né? Não, Deus vai me honrar e quando eu estiver lá, ó, vai ver comigo. Espera Deus honrar, espera. Mas para vingança, para mostrar que Deus é, olha, tá vendo? José não fez assim. Não se preocupe, não foram vocês. Foi Deus que tinha um propósito. Os olhos de José o tempo todo estava no Senhor. É Deus que exalta e é Deus que abate. É Deus que fere e sara a ferida. É o Senhor de todas as coisas. José entendia que era Deus. José entendia que ele foi aquele momento que passou de tanta prova, mas ele mesmo crendo e sendo fiel a Deus, ia chegar o momento da visão, do sonho se cumprir na vida dele. O Espírito Santo manda te dizer mais uma vez nesta manhã, independente da prova, independente da situação, ser fiel.
Não deixe a visão. Deus deu para você uma visão para você estar na América. Deus deu uma visão para você estar neste lugar. Deus deu a visão da sua família, dos seus filhos. Não abra mão agora. Pastora, mas já esperei muito. Olha, é grande a prova. Não abra mão da visão. Você e sua casa servirá ao Senhor. Não abra mão da visão, do sonho a qual o Senhor tem para você como família bendita do Senhor. Ah, mas foi minha própria família, olha, é meu próprio marido que está fazendo, é minha esposa, é meu filho, não importa. Mas é meu pai, é minha mãe que está me empurrando para o mundo, porque a maneira que me tratam, não. José foi empurrado para o Egito, foi empurrado para o mundo. Entregue ali na mão da mulher de Potifar, mas nem por causa disso ele viveu conforme o mundo. Ele não aceitou o pecado. Não aceite viver no pecado e acha que a justificativa é porque foi a vida, a circunstância. Não. A palavra do Senhor diz bem claro, ele fala, ele te humilhou e te deixou ter fome, versículo 3, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amado, é do que procede da boca de Deus. Aqui está a boca de Deus, é o que procede da palavra. Não é de pão. Amado, não dependemos do trabalho, dependemos da palavra de Deus. Porque se o Senhor não abençoar, se o Senhor não abrir a porta, a palavra mesmo diz. Ele diz claramente, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. A disciplina faz parte daqueles que são filhos. A prova faz parte daqueles que são servos. Pastora, mas por que a senhora está indo tão longe lá no Velho Testamento, no povo de Israel, quando Deus caminhou? Porque se nós formos avançar para o fim também, vai lá em Apocalipse. Apocalipse 3. Versículo 14. Ele diz assim, vocês vão ver como é algo similar. Porque a palavra de Deus, ela é a mesma, do início ao fim. Por isso que é dito, olha, ai daquele que acrescenta um tio, ou tira um da sua palavra. Ela não precisa ser acrescentada nem tirada. Ela é de Gênesis e Apocalipse. Deus nos anunciando e nos mostrando a mesma coisa. Que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que tudo procede dEle. E Ele diz então, versículo 3, Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Estas coisas diz o Amém. Quem escreve o livro de Apocalipse, o livro de Revelação, não é João. João foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas é o Senhor. E ele diz então, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado. Olha aí. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és tu.
que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ele está querendo dizer a mesma coisa que tinha o povo de Israel. Olha, nem só de pão verá o homem. Você precisa saber o que está no teu coração. Para Deus, não é o que você tem. Não é porque você tem abundância de bens, é como disse Jesus lá em Lucas, o homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Aqui parecia que ele estava bem, estava abundando, próspero. Mas só que o homem não consiste na abundância dos seus bens. É isso que ele está dizendo aqui. O homem parece que está aqui, ó. Diz ele, tu és rico e abastado. Não precisa de coisa alguma. Mas ele diz bem claro que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Nós não podemos seguir o mesmo conceito do mundo. Nós não podemos ser sugados por aquilo que o mundo tem tentado colocar dentro da igreja. Onde muitas vezes dentro da igreja até uma divisão daqueles que são os mais poderosos, que têm mais, aqueles que não têm, e há os grupinhos de divisão. Ou como nós podemos ver hoje, como está acontecendo na igreja de Laodiceia, é uma realidade para hoje. Onde a igreja que parece que está feliz porque tem a abundância, mas para Deus não tem nada. E qual a consequência disso? Ele vai dizer lá então, versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Então, na realidade, eles parecem ricos, mas não são. Eles precisam ver que eles são ricos da graça de Deus, ricos da misericórdia do Senhor, rico do amor de Deus. Essa é a verdadeira riqueza. Porque ele diz bem cá, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestidura brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. O povo não tem visto, não tem entendido qual o chamado que nós temos como igreja nesses dias. De vivermos a riqueza da sua graça. De vir para a igreja, ou vir para o Senhor, ou estar no Senhor por aquilo que Ele é. Pela grande obra redentora e salvadora que Ele fez em nossas vidas. Nós precisamos entender que se nós não nos voltarmos para o Evangelho, para a palavra de Deus, para que o nosso coração retenha a palavra e possamos andar fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Assim como Ele disse para o povo de Israel, a qual o Senhor disse, eu pus a prova. E a disciplina, como Ele diz, Ele vai dizer a mesma coisa hoje, porque Ele diz no versículo 19, eu repreendo e disciplino. Assim como o Senhor disciplinou o povo de Israel, fez passar fome, humilhou. Querido, nós sabemos que a palavra do Senhor diz que Ele vai enviar fome, Ele vai enviar peste, Ele vai enviar espada, como juízo de Deus. Nós precisamos entender que o Deus de amor a qual nós pregamos, mas é um Deus também de santidade e justiça, um Deus a qual nos diz que nós somos abençoados e mais que vencedores em Cristo Jesus, é um Deus também que diz que traz juízo, para que possamos ver se o nosso coração está na palavra de Deus. Se guardaremos a palavra de Deus. Por isso a palavra diz bem claro, eu repreendo e disciplino. Quem repreende? Quem disciplina? O amém. A fiel testemunha, o princípio da criação. Ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Diga, é porque o Pai me ama. Não tenha medo. Não tenha medo do momento difícil. Não tenha medo da prova. Não tenha medo da situação. Ao contrário, não se faça de vítima. Se faça de uma pessoa vencedora, sim, em Cristo Jesus.
Se faça uma pessoa abençoada em Cristo Jesus, independente da circunstância. Porque o que Ele faz é para que manifeste a vitória da cruz, não a nossa vitória, da cruz. Porque nós trazemos muitas vezes a vitória para nós, mas não é a vitória da cruz. Porque se nós somos vencedores, é porque Ele venceu. Se nós somos abençoados, é porque Ele nos abençoa. Nós temos que voltar a pregar o Evangelho. Nós temos que voltar a falar mais de Jesus. Hoje nós estamos vivendo um Evangelho mais voltado para nós, falamos de nós. Hoje o homem sai para dar testemunho seu, não mais o testemunho de Jesus. Se nós olharmos os discípulos, eles vão ver as pregações de Paulo, de Estevão, de Pedro. Eles falavam do poder da ressurreição. Aquele que morreu, aqueles que vocês mataram, ele ressuscitou ao terceiro dia. Hoje não se fala mais de Jesus, da sua ressurreição. Hoje o testemunho é nosso. Oh, porque eu era isso e agora eu sou aquilo. Eu era assim, amados. Hoje as pessoas estão seguindo mais o homem e aquilo que o homem prega, acreditando mais no homem do que no próprio Senhor. Me perdoe, é com temor e tremor que eu falo isso. Mas hoje nós temos visto o povo ir para assistir o testemunho que o homem dá da sua transformação e não para ver o poder da ressurreição. E trocam o evangelho da glória de Deus, porque ele diz lá em Isaías: eu não divido a minha glória com ninguém. E o homem tem trazido a glória para si, o testemunho é dele, dividindo a glória que é do Senhor. E nós temos visto isso, uma grande brecha para o inimigo trabalhar. Temos visto aí alguns casos de pessoas que deram testemunho, que foram transformadas, que eram e viviam no pecado e no mundo, e Deus transformou, e agora estão vivendo o mesmo pecado de antes. E como é que faz? Testemunho de pessoas dizendo: não, eu era lésbica, eu era assim, fazia, testemunhou. E agora voltou a ser, não, porque aquilo era a pressão da igreja. Mas eu sempre fui assim, agora tem a sua própria igreja. E como é que ficam esses testemunhos? Porque na realidade o testemunho, amado, que devemos dar é o do poder da ressurreição. A transformação do homem, claro que acontece, é verdadeira, mas pelo poder da ressurreição. Devemos pregar a Jesus Cristo. Devemos voltar a falar mais de Jesus e menos de nós. O verdadeiro evangelho é falar de Jesus, é falar da salvação, é falar da ressurreição, é falar que sem Jesus o caminho é o lago de enxofre, o caminho é a morte. Testemunho de homem nenhum transforma ninguém. Pode até ser algo passageiro, emocional, porque a emoção caminha junto do homem, mas algo real é o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Porque está escrito que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que há de ressurgir a nós. Por isso, Apocalipse diz: eu repreendo, eu disciplino a quantos que amo. Diga: Jesus me ama. Se você está passando a disciplina ou a prova para que Deus leve você de volta para a palavra, porque muitos têm saído da palavra. A igreja tem saído da palavra. E a prova vai vir, o juízo vai vir, não só para o mundo, mas para nós como igreja, para nós voltarmos o nosso coração para Deus, porque Ele diz bem claro: sê pois zeloso e arrepende-te. Nós estamos precisando de um tempo de refrigério. A igreja tem andado realmente sofrida.
Temos visto tanto sofrimento no meio da igreja, tanta dor. Temos visto o esfriamento da igreja. Como ele diz no livro de Apocalipse em Laodiceia, porque não é crente nem frio, é morno. A igreja está morna, a igreja está sem a vida de Deus, porque a vida de Deus é fogo consumidor, é aquele fogo que arde dentro de nós. Eu venho para a casa do Senhor, eu venho com expectativa de algo acontecer, do Espírito Santo me invadir aqui, vir aquele borbulhão das águas do Espírito, e eu começar a falar em línguas, um profetizar, o outro com cântico. Isso era a igreja de Jesus Cristo, um com cântico, outro com línguas, outro com salmos, e os sinais e os milagres aconteciam. A igreja perdeu. Hoje o povo vem e cadê minha bênção? Cadê o meu carro? Cadê minha... Gente, e cadê a riqueza da graça? A riqueza do evangelho? Cadê a igreja que mesmo passando a prova lá fora, o mundo vê de forma diferente porque está passando a prova com o coração grato a Deus, sabendo que é a propósito de Deus. O mundo lá fora está passando. Nós, igreja, quando passa a prova lá fora, não tem diferença para o mundo ou para a igreja. É a mesma murmuração, é o mesmo choro, é a mesma dor. Às vezes o mundo é que está consolando o povo de Deus e a igreja. Não, não é assim não, porque tem tanta motivação agora. O mundo caminha debaixo de motivação, a palavra de motivação. E a própria igreja está recebendo a motivação que vem do mundo, né? A igreja que está levando para o mundo palavra de vida. E está sendo enganado com uma motivação, porque motivação é um motivo passageiro. Nós não trabalhamos com motivação, a qual o mundo. Nós temos uma certeza, nós caminhamos pela fé. É pela fé, diga pela fé. A motivação que nós temos não é porque tudo está bem, não é pelo que eu tenho, não é a abundância dos bens. A minha motivação é uma só, eu tenho certeza pela fé que Deus está fazendo a obra, independente da circunstância. Por isso ele diz bem claro no livro de Apocalipse: se pois zeloso. O que é zelo? É cuidado. Tenha cuidado. Tenha cuidado para você não mudar os valores da tua vida. Tenha cuidado para você não mudar os valores da tua família. Tá difícil? Tá. Mas ser fiel, ser zeloso, ter cuidado. Não abra mão da obra que Deus tem na tua vida, na tua família. A palavra diz bem claro: ser zeloso e arrepende-te. É hora de nós nos arrependermos de vivermos uma vida debaixo de um sistema tão mundano, que tem entrado dentro da igreja, dentro das famílias e até mesmo dentro do nosso coração. De vivermos uma motivação ao que o mundo tem trazido naquilo que você tem, naquilo que você é, e não com os olhos voltados para Cristo. Por isso, se você voltar lá em Deuteronômio, você vê que o Deus de Israel é o Deus da igreja. Somos um só povo pela morte de Jesus Cristo. Ele uniu os dois povos, somos um povo só hoje. Por isso ele diz em Deuteronômio 8,5: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Não há diferença. O que Deus quer é o teu coração. Ele diz bem claro: é para saber que se no teu coração vai guardar a palavra. O que Deus quer não é uma vida de aparência, é uma vida de um coração unido ao coração do Senhor para guardar a sua palavra, para andar em obediência à vontade de Deus. Igreja, acorda. Povo de Deus, desperta. Ser zeloso e arrepende. Tira a máscara, a farsa, por aquilo que tem vivido de abundância de bens ou de busca pela prosperidade, de um evangelho de prosperidade. Ser zeloso.
Tenha cuidado para não deixar o seu coração ser contaminado. Ser zeloso é ter cuidado, guarda o teu coração. O que diz a palavra? Tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Porque não é frio nem quente, eu vou vomitar da minha boca. Igreja, Deus está falando é conosco. Nós somos a igreja. Se o mundo não tem amor pelo Senhor, se o mundo não quer a palavra, não podemos colocar ela como base para nós, como referência para nós. João 14 diz: aquele que me ama, ama a minha palavra. Que amor é esse, igreja? Que amor é esse? Eu amo a Deus, eu amo a Deus. Eu quero Deus, mas ninguém quer a verdade. Ninguém quer a palavra, minha palavra é a verdade. O povo quer ser enganado pelo evangelho de prosperidade, por doutrinas de demônio, doutrinas que têm ensinado o povo a deixar a fé em Cristo e colocado a fé em coisas substanciais, materiais, colocando a sua fé naquilo que os seus olhos veem. Desperta, igreja. O juízo vem não só para o mundo, porque nós vimos domingo passado, o Senhor toca a terra no livro de Amós e a terra se treme. Estamos vendo os vulcões, estamos vendo um terremoto, estamos vendo Deus tocar a terra tem se abalado. Oramos por Guatemala em nome de Jesus, o vulcão que lá está. Mas não se esqueça, igreja, que Ele também toca a sua igreja. Ele também traz juízo para os seus. Segura aí Deuteronômio, que nós vamos voltar lá rapidamente. Veja em Pedro. 1 Pedro. Primeira Pedro 4, 12. Vamos ler o 4:7, amados, porque é importante para nós. Todo 1 Pedro 4, ele vai falar do verdadeiro evangelho, da morte para o pecado e de uma pureza de vida. Este é o evangelho. Evangelho não é ter, é ser. É ser morto ao pecado. Diga, ser morto ao pecado. E vivo para Deus. Este é o evangelho, morto ao pecado e viver para Deus. Uma vida de pureza, sinceridade. Uma vida pura, santa, sincera, humilde. Esse é. E ele fala em relação a isso, 1 Pedro 4, Pedro fala com muita clareza e ele diz então, versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem de todas as vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intensos um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Este é o evangelho, amai-vos uns aos outros. O evangelho de Jesus Cristo é você amar uns aos outros. Como é que a igreja primitiva era? Havia amor entre os irmãos. Se havia necessidade, um supria a necessidade do outro. Ninguém tinha para si. Eles vendiam suas propriedades para ajudar o irmão. Hoje, ao contrário, ouvimos pregação, dá tudo que você tem. E só quem tem é o pastor. Que amor é esse?
quer mais e mais e mais. Onde a igreja está rica e os irmãos estão pobres. A igreja é de ouro, mas os irmãos não têm o que comer. Que amor é esse? Que evangelho é esse? O pastor tem avião, mas o irmãozinho anda a pé. A palavra diz bem claro, o fim de todas as coisas está próximo, irmão. Isso Pedro falou há anos atrás, mais de 2000 anos atrás. O que dirá nós que Jesus está às portas? Cai a ficha, cai na realidade. Os dias estão próximos. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso. Não é dizer, eu amo meu irmão. Eu te amo, irmão. Aquele tapinha, né? Eu te amo, irmão. Irmão, peraí, tá? A gente se fala... Porque o amor cobre multidão de pecado. Irmão, a igreja não é para estar apontando o pecado de irmão, não. A igreja não é para estar apontando, culpando, condenando. Uma coisa é exortação. O evangelho é de exortação. Paulo disse a Timóteo, prega a tempo, a fora de tempo, exorta, insta, repreende. Mas não de condenação. E ele diz então que o amor cobre multidão de pecado. Se você vê algum irmão em situação, ore por ele. É o que eu tenho feito, irmão. Eu tenho visto certas situações, eu oro. É de joelho aqui no altar, intercedendo e clamando, Senhor, traz o teu entendimento, traz a tua revelação, traz de volta ao primeiro amor. Eu não vou pegar o telefone e vou ligar para a irmã. Você viu a irmãzinha tal? Olha lá, olha. Mas você... Sabe aquele ministério de telefone? Que liga, mas não é para orar, não. Não liga, não é para interceder, não. Não liga para perguntar se precisa de alguma coisa, não. Você viu o que a irmã... Viu o que a pastora fez? Mas viu o que estava falando? E viu... Igreja, acorda. Tiago diz, olha, não julgueis ou não queixeis de ninguém. O juiz está à porta. Eu sei, o juiz está às portas. Não precisamos tomar a atitude que Deus toma. Não precisamos fazer aquilo que o Senhor já está fazendo. Por isso a palavra continua dizendo, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Diga, sem murmuração. Caímos na mesma questão. Se está passando a prova, não murmure, vai cooperar para o bem. Se é a disciplina, dê glória a Deus, o Pai te ama. Não se faça de vítima nem murmure. Não caia no erro do povo de Israel. Porque Deus passou pelo deserto, mas eu vou morrer aqui comendo só esse maná. E ainda reclamaram do maná. Deus está suprindo a necessidade, porque é povo de Deus. Deus supre a necessidade. Você pode não comer caviar, lagosta, mas ele supre a tua necessidade. O pão você tem, a carne você tem. Mas mesmo assim murmura. Porque lá o outro tem mais do que o meu. O povo morreu de fastio. O Senhor deu carne, mas deixou morrer de tanto comer. Deus às vezes faz vontade. Mas eu quero aquele carro, eu quero assim. Até dá, mas só dá prejuízo. Não é não, irmão? Sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Que se você serve a Deus, serve na força do Senhor. Não serve para a tua glória. Não é a tua força, é na força do Senhor. É Deus que tem que ser glorificado. Por isso que eu falo, quando vem aqueles testemunhos que as pessoas vêm, parece que a pessoa... Peraí, tudo é para a glória de Deus. E ele continua dizendo então no versículo 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos,
Amado, é tempo que a igreja está sendo provada. É tantas coisas que nós temos ouvido no meio da igreja. É tanta coisa que nós temos ouvido. É tanta coisa que nós temos visto. Que a gente fala assim, peraí, isso é a igreja de Jesus Cristo? Isso é o povo de Deus? Não se surpreenda, não se espante. Deus está colocando a sua igreja à prova. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Igreja, alegra. Dá um sorriso à pessoa do seu lado. Dá um sorriso agora. Mas dá um sorriso mesmo. Dá um sorriso. Alegra. Pastora, mas a prova, olha o que está acontecendo. E a gente está vendo só o lado ruim da coisa, só o lado ruim da coisa. Ele diz, não alegra. Ele diz bem claro, olha, quando alguma coisa parece extraordinária, alguma coisa parece estranho, ele diz claramente, alegrai-vos. Eu não vejo a igreja alegre na hora da prova. Eu não estou vendo a igreja alegre nesses dias. Ah, pastor, mas está tão difícil as coisas. Ele diz, alegrai-vos. E ele não está dizendo para você se alegrar porque a coisa está boa, não. Ele diz que tem algo estranho. Tem um fogo. Mas alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Querido, se Cristo sofreu, alegre o teu coração. Está passando a prova, mas você está entendendo que tem propósito. E ele diz claramente, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Diga, o Espírito da glória de Deus está sobre mim. Diga, o Espírito da glória de Deus repousa sobre mim. Você caminha igual o povo de Israel. Porque se nós vimos lá, né? Nuvem de glória e coluna de fogo. Deus deixou de fome, Deus humilhou. Para nós não é diferente. Nós caminhamos debaixo de uma nuvem de glória, sobre a glória do Senhor. Ela repousa sobre nós. Assim como o povo caminhava naquela nuvem de glória, naquela coluna de fogo. Diz aqui, há o fogo do Senhor conosco e a nuvem de glória. A roupa não vai envelhecer, a sandália não vai gastar. Ah, pastor, e agora como é que vai ser? Estou preocupada. E amanhã? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Você está debaixo de uma nuvem de glória e coluna de fogo. Não vai faltar, não vai envelhecer. O que nós precisamos é olhar para Cristo. Ele continua dizendo, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Querido, nesse sofrimento, nessa prova, não seja simplesmente como se estivesse sofrendo como o mundo. Não, há uma separação. O nosso sofrimento é para produzir frutos de glória de Deus. É para produzir fruto na nossa vida, de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Por isso ele continua a dizer claramente, mas se sofrer como cristão, diga, eu sou cristão. Eu passo pelo sofrimento, eu passo pela aflição, mas eu tenho bom ânimo, eu tenho coragem, eu dou glória a Deus, eu sofro como cristão. E ele diz, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Por quê? E por que nós vamos passar esse sofrimento? Tem a resposta. Porque você, quando estiver sofrendo, ou passando pela prova, ou a disciplina, você tem que alegrar. Está escrito. Por que? Tem a resposta. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Diga, é chegada. Estamos vivendo um tempo de prova, um tempo de juízo, para que você saiba onde está o teu coração. Não se faça de vítima, não culpe ao inimigo, não arrume justificativa. Diga, eu sou cristão. Eu sou filho de Deus.
Eu sou servo do Deus Altíssimo. É para que a vida de Deus se manifeste em mim. É para que eu saiba quem é o Deus da minha vida. Para que eu saiba aonde está a razão do meu viver. É para que eu saiba que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para que esta palavra se cumpra na minha vida. Para que eu possa andar em obediência aos preceitos e à vontade de Deus. Convido a você a ficar de pé nesta hora. Se tu pode, levanta-te e fique de pé. Porque esta é a casa de Deus. A casa terrena. Porque sabemos que casa de Deus somos nós, casa espiritual. Como casa de Deus que nós somos, santuário de Deus. Deus quer saber como está a nossa casa. Ele quer dizer como está o nosso coração. Apaixonados pelo Senhor? Cadê a igreja apaixonada, que ama, que não teme a prova e nela dá glória a Deus? Cadê aqueles que têm o Senhor na sua vida e não abre mão de ser fiel a esse Deus? Eu declaro nesta manhã uma igreja que se levanta fiel. Fiel. Ainda como José no Egito, ainda José empurrado para o mundo, lá ele não se contaminou. Não é onde você está que faz você se contaminar. É quem está com você que faz com que você não se contamine. É quem está em você que faz com que você não se contamine com as coisas do mundo. É quem estava com José. Era com aquele que José cria. É na visão que José caminhava. Se você caminhar na visão, se você caminhar com a certeza com quem está em você, não importa por onde você anda, você permanece fiel. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã eu te louvo, Senhor, porque eis aqui os fiéis, Senhor, para nos alegrarmos e glorificarmos o Teu nome, Pai. E agradecermos sim com um coração grato, Senhor. E dizer, Senhor, derrama sobre nós do Teu fogo. Derrama sobre nós do Teu Espírito. Aviva em nós a Tua obra. Que o nosso coração esteja, ó Deus, ardendo, queimando de amor por Ti e obediência à Tua palavra. E que todo espírito da igreja de Laodiceia, de uma igreja, Deus, asbastada por aquilo que tem, caia por terra agora. Porque não vivemos segundo a abundância de bem que temos, vivemos segundo a riqueza da Tua graça em nós, Pai. É por Tu graça em nossa vida. É por Tu graça em nossa vida. Aqui nós outros estamos, Padre, para Te dar graças. Graças pelos nossos corações, Padre, ligado ao Teu nesta manhã. Diga, eu tenho um coração apaixonado pelo Senhor. Eu me arrependo e volto ao primeiro amor.
e volta ao primeiro amor. Diga: eu vou ser zeloso, vou ter cuidado daquilo que está entrando no meu coração. Somente, Pai, a tua vontade, que é boa, é perfeita e agradável, em nome de Jesus. Seja feita a vontade de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família e na tua nação, em nome de Jesus. Graça e paz.